Esse é Olavo Bilac, tá? Isso é Olavo Bilac, tá? Olavo Bilac que tem esses contrapontos, ao mesmo tempo em que ele defende, né, como no poema Há um Poeta, essa impassibilidade, essa ausência de emoção, né, essa coisa arte pela arte, voltada apenas para o lado estético. Em outro poema ele consegue despejar todo esse sentimento, toda essa emoção, provocar, né, essa emoção aí nos leitores. E é isso que vocês encontram aí no livro Tarde. Beleza? Bom, uma última coisa para a gente encerrar aqui, uma coisa que é muito comum nesse livro é a abordagem da cultura clássica greco-romana. Aliás, não é desse livro, né? Isso é uma característica do parnasianismo. O parnasianismo é uma estética, né? Uma escola que segue o padrão clássico, que segue o modelo clássico. E ao seguir o modelo clássico tem muita referência à cultura greco-latina, né? Muito de mitologia, de referência, né, a filósofos gregos, filósofos romanos, personagens, né, históricos aí da Grécia e da Roma antiga. Tá? Então vocês têm que ficar muito atento a isso. Nesse caso, gente, quando você for, talvez você for ler o livro, alguns poemas, você vai ter alguma dificuldade em entender, de repente, alguns poemas, porque eles estão relacionados com certas histórias mitológicas. Tá? Eu não posso garantir para vocês que a Unicamp não vai cobrar isso. Tá? Não posso garantir porque a Unicamp não costuma facilitar a vida dos alunos, não. As questões de livro da Unicamp são num nível bem elevado. Ela coloca assim, bom, eu dei um ano, né? Agora no caso já são 3 anos, porque essa lista já vai para o 3º ano aí na lista, né, esse livro. Eu dei 3 anos para os alunos lerem 99 poeminhas desse tamanhinho aqui, né, que é o soneto. Tá? E, obviamente, eles tinham tempo para saber procurar, né? Se aparece lá uma referência mitológica, se aparece uma referência a uma personagem da cultura grega, eles teriam condições de procurar isso. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Pode ter questões envolvendo isso. Deixa eu só mostrar uns exemplos aqui, né? Também de fragmentos. Ó. A Pitya. São títulos, né? Você tem uma série de poemas que são relacionados ao Édipo, né? A peça mais famosa aí, eu acho que da literatura clássica, né? Do Sófocles, tá? E aí ele vai criando alguns poemas, né? A Pitya, a Esfinge, está tudo relacionado à história do Édipo. A Jocasta, que é a mãe do Édipo, né? A Antígona, que era uma das filhas do Édipo e tal. Então ele vai criando essas coisas. Ó, repetiu-me Apolo. Veja que Apolo está com letra maiúscula. O vaticínio, né? A profecia, que eu seria o assassino de meu pai e rei, e marido da minha mãe, sem a conhecer, e tronco de uma prole infame, né? Pai de uma prole de filhos infames. Então Apolo com letra maiúscula é uma referência ao deus Apolo, né? E aí tem a referência à história do Édipo. Tá? A Esfinge, bem-vindo sejas à cidade de Cadmo, nosso libertador e nosso rei, que com tua penetração de espírito e auxílio divino, levantaste o tributo de sangue que pagávamos à cruel Esfinge. O Édipo adquire o direito de ser rei em Tebas, né? E por isso desposar a rainha viúva, né? Que era a própria mãe dele, porque ele matou a Esfinge, porque ele desvendou o segredo da Esfinge, né? Destruiu a Esfinge. Tá? Jocasta, né? Trevas espessas, eterna horrível noite, sou dilacerado pelo espinho da dor e pela memória dos meus crimes. Seriam palavras da Jocasta, né? Do Sófocles, aí, quando ela descobre que estava casado com o próprio filho, né? Que tivera filhos com o filho ali. Tá? Antígona, disse-me também o oráculo que morrerei aqui quando tremer a terra, quando o trovão rolar, quando o espaço brilhar. Antígona também é outra personagem do Édipo Rei. Tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso, tá, gente? Você vai ter que se debruçar um pouco ali sobre esses poemas e procurar as referências, fazer anotações para poder entender um pouco mais a fundo isso, porque nada impede a Unicamp
de cobrar isso de vocês. Ai, professor, mas isso aqui é literatura clássica, não sei o que. Literatura clássica está em tudo, amigo. Tá? Existe muita referência da literatura clássica no mundo todo, toda a sociedade ocidental aí. Então, na cultura da literatura brasileira também. Então, não tem como escapar disso. Certinho? Beleza, prof? Muito obrigado, Maria Clara, Bia, valeu. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor essa obra, dado algumas diretrizes para vocês trabalharem essa obra aí. E uma coisa que tem me perguntado também, se haverá lives de outros vestibulares. Sim, nós vamos fazer de outros vestibulares. E o primeiro que a gente vai começar a falar de alguns livros é da UFO, Federal de Uberlândia, porque a Federal de Uberlândia, o vestibular é agora em agosto. Ele tem vestibular de metade do ano, tá? Então a gente vai trabalhar com isso também, tá? Não se preocupe, mas a gente vai avisando. Por enquanto a gente vai alternando. Então na próxima, sem ser a semana que vem, na outra, volta um livro da FUVEST. Vocês podem ir dando dicas lá de livro que vocês querem lá no Instagram. Espero que todos vocês estejam me seguindo aí no Instagram. E aí você vai colocando lá que livro da FUVEST você gostaria de ver na próxima live. Certinho? Beijo no coração e até a próxima live. Um abraço!